Você já parou para pensar em como alguns líderes conseguem deixar uma marca indelével na história, mesmo em tempos de caos e incerteza? Hoje, vamos mergulhar na fascinante história de São Zeferino, um papa que não apenas enfrentou perseguições e heresias, mas também criou um dos locais mais enigmáticos da Igreja, as catacumbas de São Calixto. Em um período onde a fé era constantemente desafiada, Zeferino se destacou por sua resistência e coragem. O que poucos sabem é que ele transformou o sofrimento em legado, e sua vida está repleta de lições que podem inspirar a nossa jornada espiritual. Prepare-se para descobrir como esse Papa, em meio a tormentas, moldou a história da Igreja e deixou um segredo oculto que ressoa até os dias de hoje. Você vai se surpreender ao conhecer os detalhes de sua vida e as escolhas que fizeram dele um verdadeiro ícone de fé e resiliência. Imagine só, em meio ao vasto e complexo cenário da Igreja Católica, surge uma figura singular, São Zeferino. Celebrado no dia 26 de agosto, este Papa Romano carrega uma história intrigante e repleta de desafios. Você sabia que ele não só liderou a Igreja em tempos conturbados, mas também desempenhou um papel crucial em sua história? São Zeferino, filho de um certo Abondio, foi o 14º Papa a ocupar a Cátedra de São Pedro. Sua jornada, iniciada como um simples romano, rapidamente se transformou em um pontificado que enfrentaria provações inimagináveis. Ao pensar em São Zeferino, é fácil associá-lo a um líder tranquilo, mas a verdade é que seu pontificado foi tudo, menos calmo. Ele foi chamado a governar a Igreja em um dos períodos mais difíceis, enfrentando não só perseguições externas, mas também uma tempestade interna de heresias que ameaçavam dilacerar a fé cristã. Mas, ao invés de recuar, ele se destacou por sua firmeza e sabedoria, características que muitos hoje buscam desenvolver em suas próprias vidas. Agora, imagine você, diante de um desafio imenso, em que sua fé e liderança são testadas diariamente. São Zeferino, com sua origem simples, provou que é possível não apenas sobreviver a essas provações, mas também deixar um legado duradouro. Sua história nos ensina que, não importa de onde você venha, ou quão grandes sejam os desafios, a verdadeira força está em como você escolhe enfrentá-los. E assim, sua jornada nos leva a um período longo e marcado por decisões que mudariam para sempre o curso da história da Igreja. O pontificado de São Zeferino, que se estendeu de 199 a 217, é um dos mais longos na história da Igreja Católica. Ao longo desses 18 anos, ele enfrentou desafios que testariam até mesmo o líder mais experiente. Imagine o cenário, uma igreja que ainda se consolidava, em meio a perseguições, heresias e um império romano cada vez mais hostil. Zeferino, com sua postura firme, manteve a unidade da fé em tempos de incerteza. Sua liderança foi um exemplo de resistência, algo que poucos conseguem sustentar por tanto tempo. Durante esses anos, ele não só lidou com questões espirituais, mas também com problemas práticos e organizacionais. Em um período onde a comunicação era limitada, e as ameaças à Igreja eram constantes, manter a coesão entre os fiéis e o clero exigia mais do que simplesmente boa vontade. Zeferino demonstrou uma habilidade estratégica impressionante, alinhando suas ações com os valores cristãos, enquanto administrava as demandas diárias de seu extenso pontificado. O que mais impressiona nesse longo período de liderança é como São Zeferino conseguiu, mesmo diante de tanta adversidade, deixar um legado duradouro. Muitos poderiam ter se desgastado ou perdido o foco, mas ele permaneceu firme, guiando a Igreja como um verdadeiro pastor. Este exemplo nos faz refletir sobre a importância da perseverança e da visão a longo prazo, especialmente quando enfrentamos desafios que parecem intermináveis. Essa perseverança, no entanto, levaria Zeferino a enfrentar dificuldades ainda maiores, abrindo caminho para as batalhas que viriam a seguir. O pontificado de São Zeferino não foi apenas longo, foi também marcado por desafios monumentais que colocariam sua fé e liderança à prova. Em um período de intensas perseguições aos cristãos, Zeferino precisou guiar a Igreja através de um mar de incertezas. Imagine liderar uma comunidade sob constante ameaça de vida, onde cada decisão poderia significar a diferença entre a sobrevivência e a extinção. Mesmo assim, ele permaneceu firme, mostrando uma resiliência que poucos conseguiriam manter. Mas as perseguições externas não eram o único problema. Dentro da própria Igreja, as heresias se proliferavam, abalando as fundações da doutrina cristã. São Zeferino se viu diante de um desafio interno ainda mais complexo, preservar a pureza da fé em meio a ideias divergentes e confusas. Alguns líderes começaram a negar a divindade de Jesus, enquanto outros se autoproclamavam portadores de revelações divinas, gerando caos entre os fiéis. Zeferino, sem ser um teólogo por formação, demonstrou uma sabedoria prática e espiritual ao lidar com essas crises, mostrando que, às vezes, o bom senso pode ser mais valioso que qualquer erudição.
Diante dessas dificuldades, São Zeferino não estava sozinho. Ele sabia que, para combater tais heresias, precisaria da ajuda de grandes pensadores da época. Foi então que se aliou a figuras como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, formando uma verdadeira frente de defesa contra os desvios da fé. Essa união de forças mostrou que, mesmo em tempos de divisão, a colaboração e o apoio mútuo podem ser a chave para superar desafios aparentemente insuperáveis. E assim, o Papa Zeferino preparava o terreno para as decisões cruciais que viriam a seguir. São Zeferino enfrentou o delicado desafio de proteger a Igreja das heresias que ameaçavam corromper a fé cristã. Sem formação teológica profunda, ele não se intimidou diante das complexas questões doutrinárias. Ao invés disso, buscou sabedoria nos grandes teólogos de sua época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano. Com essa equipe de conselheiros, ele conseguiu desmascarar as falácias que se infiltravam na doutrina, garantindo que a verdadeira essência do cristianismo permanecesse intacta. Zeferino, com sua sensatez, mostrou que a liderança espiritual não depende apenas do conhecimento, mas da habilidade de discernir e agir com coragem. A estratégia de São Zeferino não foi apenas defensiva, mas também proativa. Ele sabia que as heresias não poderiam ser simplesmente suprimidas, elas precisavam ser confrontadas com a verdade. Ao unir forças com Irineu, Hipólito e Tertuliano, ele fortaleceu a posição da Igreja, usando argumentos claros e convincentes para refutar as doutrinas errôneas. Essa abordagem não apenas preservou a fé, mas também deu aos cristãos uma base mais sólida para resistir às tentações de desvios teológicos. A colaboração com esses grandes pensadores foi um marco na história da Igreja, demonstrando que a união em torno da verdade pode superar as divisões internas. Essa rejeição das heresias não apenas protegeu a Igreja, mas também estabeleceu um precedente para o futuro. São Zeferino deixou claro que, em tempos de crise, é essencial se voltar para as raízes da fé e buscar orientação nos ensinamentos apostólicos. Sua postura firme e sua habilidade de formar alianças estratégicas mostraram que a verdade, quando defendida com convicção, pode resistir até mesmo às tempestades mais violentas. E foi assim que Zeferino, com sua liderança serena, preparou o caminho para as futuras gerações enfrentarem os desafios que estavam por vir. Durante seu pontificado, São Zeferino demonstrou uma visão notável ao reconhecer e valorizar o potencial de Calixto, um pagão convertido que se destacaria como uma figura fundamental na Igreja. Apesar das origens humildes de Calixto, Zeferino enxergou nele um talento especial e o integrou no clero romano, mostrando que a verdadeira fé e a dedicação não estão restritas àqueles com antecedentes prestigiosos. A capacidade de Zeferino de ver além das aparências e investir em indivíduos promissores foi um dos fatores que ajudaram a fortalecer a Igreja em um momento de incerteza. A confiança que São Zeferino depositou em Calixto não foi em vão. Ele o encarregou de organizar os cemitérios cristãos em Roma, uma tarefa que exigia tanto habilidade administrativa quanto sensibilidade espiritual naquela época. Os cristãos se recusavam a adotar a prática pagã de cremação, preferindo enterrar seus mortos de acordo com suas crenças. Ao delegar essa responsabilidade a Calixto, Zeferino garantiu que os fiéis tivessem um local sagrado para honrar seus mártires, preservando sua identidade religiosa em um mundo muitas vezes hostil. Esse ato de confiança culminou na criação das famosas Catacumbas de São Calixto, um complexo de túmulos que se tornaria um dos maiores marcos da história cristã. A visão de Zeferino, aliada à dedicação de Calixto, resultou em um legado que transcenderia gerações. As catacumbas não foram apenas um lugar de sepultamento, elas se tornaram um símbolo de resistência e de devoção, onde os cristãos podiam se reunir e manter viva a chama de sua fé. E assim, com a valorização de Calixto, São Zeferino plantou as sementes de um legado que continuaria a florescer muito depois de seu tempo. A criação das Catacumbas de São Calixto, liderada por Calixto sob a orientação de São Zeferino, foi uma obra monumental que teve profundo impacto na comunidade cristã da época. Essas catacumbas não eram apenas túmulos, elas simbolizavam a resistência e a fé dos cristãos em um período de perseguições intensas. Zeferino entendeu a importância de ter um lugar onde os fiéis pudessem honrar seus mortos de maneira digna, longe dos costumes pagãos que predominavam em Roma. Esse gesto não só assegurou a preservação das tradições cristãs, mas também reforçou o senso de identidade e unidade entre os seguidores de Cristo. As catacumbas de São Calixto foram mais do que uma solução prática para as necessidades funerárias dos cristãos. Elas se tornaram um santuário subterrâneo, um refúgio espiritual onde os primeiros cristãos podiam expressar sua fé longe dos olhares opressores do Império Romano. As galerias e túmulos cuidadosamente organizados por Calixto serviram como locais de oração e veneração, fortalecendo a comunidade em um período de grande adversidade.
Zeferino, ao apoiar essa iniciativa, não estava apenas criando um espaço físico, mas também fomentando um espaço de esperança e de resistência. A obra de São Zeferino e Calixto nas catacumbas deixou um legado que ecoaria ao longo dos séculos. Esses túneis, que se estendiam sob a cidade de Roma, testemunharam não apenas a morte, mas também a resiliência de uma comunidade que se recusava a ser silenciada. As catacumbas tornaram-se um símbolo de fé inabalável e de devoção, lembrando os cristãos de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre há um lugar para manter viva a chama da esperança. E assim, São Zeferino, com sua visão e coragem, ajudou a moldar a história da Igreja de uma forma que ainda hoje inspira fiéis ao redor do mundo. O pontificado de São Zeferino, que começou com desafios e perseguições, culminou em um sacrifício que selaria seu lugar na história da Igreja. Em 217, o Papa enfrentou a intensificação das perseguições sob o imperador Sétimo Severo, que proibiu as atividades cristãs e condenou muitos líderes religiosos. Zeferino, fiel ao seu chamado e à sua fé, não recuou diante das ameaças. Ao lado de Santo Irineu, ele foi martirizado, entregando sua vida em defesa dos valores que havia dedicado toda a sua existência a proteger. O martírio de São Zeferino não foi apenas um ato de resistência, foi um testemunho vivo de sua fé inabalável e de sua liderança espiritual. Ao ser sepultado nas mesmas catacumbas que ajudou a construir, ele se uniu para sempre aos mártires e fiéis que ali descansavam, consolidando um legado que transcende o tempo. Essas catacumbas, que inicialmente serviram como um refúgio físico, agora abrigavam também a memória de um líder que enfrentou as trevas com coragem e determinação. O legado de São Zeferino se estende muito além de sua vida terrena. Sua liderança em tempos de crise, sua luta contra as heresias, e seu apoio à organização das catacumbas deixaram marcas profundas na história da Igreja Católica. Ele mostrou que a verdadeira liderança está em servir com humildade e em resistir com fé, mesmo diante das maiores adversidades. E hoje, ao lembrar de sua vida e de seu martírio, somos inspirados por sua determinação e por seu compromisso inabalável com a causa do Evangelho.